Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Retomando aqui a nossa disciplina de práticas enológicas. Não da forma como eu gostaria, não da forma como vocês também gostariam, mas vamos procurar tornar ela o mais proveitosa possível nesse ensino remoto. E certamente, quando houver uma possibilidade de nos encontrarmos para praticar, a gente vai acabar aprendendo, vamos fazer sim, com certeza. Então, como é pensada essa prática enológica? Como a gente teve ali uns 20, 25% de aula já presencial, ele é voltado e a gente compreender todo o processo que envolve a elaboração de vinho sob um ponto de vista de controle dos processos, de evitar que o vinho realmente faça algo que não está planejado no fluxograma de vocês. Além disso, a parte final visa preparar esse vinho para ser envasado, para ir para a garrafa. Daí se inclui os testes de estabilização tartárica e proteica. E uma coisa que eu sempre faço quando ministro disciplinas de prática é tentar passar para vocês o que eu vi na prática em vinícolas, empresas. Eu trabalhei em umas 4 ou 5 vinícolas, então vou procurar sempre ficar aberto e passar o que eu vi que funcionou e o que não funcionou na prática. Eu vi no questionário de vocês sobre a disponibilidade de uso de internet, de aula síncrona, aula assíncrona, e eu vi que a turma de vocês preferiu aula gravada. Porém, na sua maioria. Porém, eu fico super aberto e a gente marcar encontros ao vivo, até para tirar dúvidas que vão surgindo nessa questão do conteúdo. Existe um tópico de fórum de dúvidas ali no Moodle, porém eu acho bacana, quando possível, a gente agendar uma data e, em vez de ser uma aula gravada, a gente reservar um espaço para tirar dúvidas, retomar os pontos. Vocês estão aqui bem mais próximo de se concluírem o curso do que de começarem. Então chega um ponto do curso que vocês têm que sanar realmente dúvidas. E dúvidas principais que envolvem esse processo de elaboração de vinho. Então por isso eu acho importante a gente se combinar e procurar fazer alguns encontros ao vivo também, para que o conteúdo que for sendo disponibilizado para vocês, a gente consiga sanar essas dúvidas. Tá joia? Então, esses primeiros vídeos, vamos relembrar, a gente acabou fazendo o processamento tanto de uva tinta com a cultivar Bordeaux, quanto de vinificação em branco com a cultivar Cabernet Franc, e retomando os conceitos relativos à vinificação em branco. Esse é o quadro que vocês têm que levar para a vida, tem que sempre ter em mente. Planejamento produtivo, por mais pequeno que vocês possam fazer seu vinho, vocês têm que ter um planejamento produtivo. E esse planejamento sempre vai envolver, eu já sempre abordo com vocês, o estilo que vocês pretendem elaborar de vinho. E esse estilo tem que conversar com o potencial da uva. Ou seja, vocês pensaram no estilo, a uva não chegou naquele potencial, vocês vão ter que mudar o estilo. E tem que conversar com o custo. Eu entendo que aqui no Sudeste nós estamos vendo muitos empresários que não são do ramo e que têm gordura extra para queimar, que não levam isso tão ao pé da letra. Mas vamos imaginar numa empresa que dependa da venda do vinho, ou da venda da uva, ou de derivados para se sustentar. Então, essas empresas têm que ter o seu planejamento produtivo atrelado a um custo para poder ser economicamente viável essa empresa no futuro. Ou, se o custo estiver muito alto, aumenta o valor do vinho, ou reduz os custos e acaba reduzindo o valor do vinho. Mas sempre eu acho que é interessante nós pensarmos na cadeia de produção de vinho e venda como um negócio economicamente viável, onde o custo que você teve para elaborar converse com o potencial estilo e gere venda para ser um negócio a longo prazo. Essas questões de potencial, elas, no caso do vinho branco,
O adendo que eu falo é algo que ocorre muito na região sul do Brasil, que é a ocorrência de geadas. Então, nós temos algumas uvas brancas, especialmente a mais famosa, que é a Chardonnay, que é muito sensível a geadas, porque ela acaba brotando antes. Então, devido à sua brotação precoce, ela acaba sendo suscetível. Isso tem um impacto gigante na questão do planejamento e custo depois do vinho. Outra questão, produtividade. Normalmente, uvas brancas, se planeja o manejo do vinhedo para produzir mais. Por quê? Porque no caso da uva branca, a nossa principal questão é sanidade, já que ela não vai ser processada com as cascas e não maturação fenólica. O grande ganho de redução de produtividade, além do Brix, é a questão de maturação fenólica. Então, no caso do branco, como na maior parte dos casos não se macera com a casca, permite uma produtividade maior. Então, é comum vocês encontrarem produtividades de uva branca em torno de 10 a 12 mil quilos por hectare. Já praticamente o dobro do que vinhos tintos mais caros. Como eu falei, a sanidade é o principal fator determinante. Maturação tecnológica. Então, nós sempre vamos pensar em vinho branco em manutenção de acidez. E vem um dilema que o enólogo encontra. O que é menos pior? Colher a uva antes, preservar a acidez e chaptalizar? Ou atrasar a colheita, a uva atingir o teor alcoólico ideal e ter algum dano na acidez e ter que corrigir a acidez? Então vai ser uma dúvida bem pertinente, bem importante. A resposta vai depender do estilo de vinho que vocês querem elaborar. Se a intenção é um vinho com aromas mais cítricos, mais refrescante, de consumo mais leve, é preferível colher a uva antes, ter um prejuízo no Brix e corrigir a acidez. Porém, se o vinho de vocês é um vinho com um planejamento de ser mais gordo, mais encorpado, potencialmente indo para o barril de carvalho, é preferível vocês atingirem uma maturação mais completa do ponto de vista do Brix e também dos aromas, vai perder a questão do aroma cítrico, vai poder ganhar um pouco de aroma de fruta madura, conversando com um estilo de vinho mais volumoso, e após vocês fazem correção de acidez no mosto, para não ficar um vinho excessivamente chato. Maturação fenólica, como eu comentei, muito importante e determinante caso vocês escolham fazer vinho branco com maceração pelicular, ou seja, com as cascas. Que variedades fazem isso? Em que condições? Especialmente a uva Sauvignon Blanc e em cultivares da família das moscatéis. Moscato, Torrontés, Gewürztraminer, Traminer, como a gente elaborou, que vocês fizeram experiência com o tempo de maceração. São cultivares que nas suas cascas tem muita concentração de aroma que não se perde durante o processo. Então vocês podem ter um ganho aromático, se é desejável aquele aroma, potencial muito grande em Sauvignon Blanc e em cultivares ricas em aromas de terpeno, da família das moscatéis. Vai acabar influenciando na cor, vai ficar um pouco mais amarelo. O grande objetivo é um ganho de aroma e isso também se reflete em sabor. A questão do estilo, leve, médio corpo, encorpado. No caso do vinho branco, as ferramentas para encorpar esse vinho estão relacionadas a barrica de carvalho, maturação em surli, ou seja, sobre as lias, sobre as leveduras mortas, onde eu vou extrair polissacarídeos e manoproteínas. E no caso de variedades aromáticas, a maceração pelicular. Então são ferramentas quando eu planejo fazer um vinho branco mais gordo. Um vinho branco é muito sensível a gosto pessoal e às vezes é difícil balizar preço no vinho branco. A gente é muito acostumado no tinto em ver quanto mais pesadão ele é, mais caro ele é.
Às vezes no vinho branco isso não ocorre. Tem vinhos brancos não tão pesados que são muito valorizados e caros. Vamos citar um exemplo para vocês prático. Existe um vinho francês chamado Chablis. O Premier Cru não tem maturação em barril de carvalho. É um vinho com aromas principalmente cítricos e muito firme em boca, com acidez muito alta. Ou seja, não tem aqueles pré-requisitos de gordo, barril de carvalho, manteiga. Porém, é um vinho caro e muito prestigiado no mercado. Então, pensando, leve, médio corpo e encorpado, ferramentas de encorpado. E observação, nós temos aqui no Novo Mundo, fora da Europa, menos apego à tradição. Então, de certa forma, as nossas empresas e nós como profissionais, a gente tem mais liberdade de modificar processos de acordo com o andar do tempo. Regiões mais tradicionais têm menos liberdade. Mas eles têm menos liberdade porque também o consumidor compra esses vinhos tradicionais esperando um estilo. Então é comercialmente interessante não mudar, porque a pessoa compra esperando algo que já está determinado. Se você muda o estilo de uma região tradicional, a pessoa se decepciona e deixa de adquirir aquele vinho. Preço. Todos os valores que influem no preço são muitos critérios. Do ponto de vista que pode estar na mão de vocês e vocês poderão opinar como enólogos, é o manejo do vinhedo, ou seja, a questão que envolve mão de obra de desfole, de raleio de cachos, do desponte, do número de gemas que vai ser deixada na estimativa de produtividade. Isso tem relação no preço. Toda vinícola grande tem o que eles chamam custo da uva. Eles pegam todos os fatores que influenciaram no valor desse vinho, mão de obra, trator, óleo, defensivos agrícolas, mão de obra, reparos no vinhedo e faz o custo da uva. E aí sim tu começa a entender como você tem que trabalhar aquele vinho para justificar aquele custo da uva. Questão do clima, a gente fala de geadas, chuvas de granizo, então, seca em excesso, chuva em excesso, mão de obra, a técnica de vinificação que vocês vão empregar, barrica, inox, o sistema de refrigeração, como falei, barrica, se esse vinho vai ter um posterior tempo em cave, vinho em estoque, é custo e todos os etc. Que vão vir quando a gente começa a levar todo um levantamento de custo no nosso futuro vinho. E só exemplos clássicos, aqui é uma foto do Vale do Conchagua, onde é feita a colheita mecânica, que reduz custo, e você tem um relevo que facilita todo o processo de mecanização. E é muito comum no Chile você ter o funcionário rural, então a pessoa que é empregada, como se fosse funcionário de uma empresa, de uma indústria, um funcionário rural para manejar as áreas de vinhedo deles. E aqui uma realidade muito determinante no Brasil, que é a mão de obra familiar, é a base da vitivinicultura no Brasil. Aqui é uma foto do Vale dos Vinhedos. O relevo já mostra toda a dificuldade que existe, um custo maior dessa uva. Nós temos aqui pequenas parcelas, geralmente mão de obra familiar e toda ela manual, de difícil mecanização. O tanque de aço inox para vinho branco é o mais indicado, devido à asepsia, devido à sensibilidade do vinho branco. Então, o tinto, eu brinco, o tinto, de forma artesanal, muitas pessoas conseguem fazer até em uma caixa d'água, porque o tinto que determina a qualidade é a uva. Já o branco, não dá para fazer um branco bom numa caixa d'água, não vai ficar legal, vai oxidar muito, vai dar problema. Então o branco é muito sensível ao inox. Daí vocês me perguntam, mas antes do inox, como se fazia brancos bons? Se utilizavam piletas. Piletas, aquelas como se fosse uma casinha de concreto, com parafina, aqui ao redor para não passar gosto.
Então, antes do inox, a pileta era o sistema popular para produzir vinhos. E muitas empresas, especialmente francesas e vizinha Argentina, fazem vinhos brancos em piletas. O sistema de refrigeração em piletas são colocadas serpentinas na parte da boca da pileta para manter a temperatura. E naturalmente, por ser de concreto, o concreto ele troca menos temperatura, o vinho fica mais fresquinho. Fora isso, sempre aço inox. Sempre percebam que tanques de elaboração de vinho branco, você não tem aquela porta aqui do descube, né, que não vai tirar a casca. Você sempre vai ter válvulas em alturas diferentes. A válvula de baixo é a borra, o sedimento final, e a válvula de cima aqui, o vinho limpo. Então, imaginando ali num processo de clarificação, você colocou a uva aqui desengaçada, passou ali 2, 3 dias. No dia seguinte, você retira pela válvula de cima e coloca no tanque aqui ao lado. E depois você retira aqui a borra pelo tanque de baixo. O barril de carvalho, já conhecido de vocês, é bem mais custoso. Eu estava vendo a tabela de preços de uma empresa chamada Segamo, o Brasil agora. É caro, varia de 5.000 a 8.400 reais o barril dessa empresa francesa, então é um valor altíssimo. Claro que a gente está com um problema sério de câmbio, eles estão cotando a 6,40 o euro. Então, além desse custo alto de 5 a 8 mil por barrica, de 225 litros, é a questão do espaço. Espaço que ocupa e, além do espaço, a manutenção. Tem que ter uma pessoa para vir a testar, limpar, tirar, colocar. Então, não é propriamente só o valor da barrica, é o custo de manter uma sala de barrica. Então, o vinho vai para o barril, vai custar mais caro. Naturalmente, vai ter um custo mais alto. E uma coisa de inversa forma, você quer fazer vinho branco mais caro, eu percebo que o consumidor é mais sensível a pagar mais caro um vinho branco em um barril. É uma forma de conseguir vender mais fácil um vinho branco mais caro. Eu pessoalmente prefiro o vinho branco sem barril de carvalho. A gente vai vivendo e o que a gente acha é uma coisa e o que os outros acham e o que o mercado acha é o que realmente tem mais relevância no mercado. Se acostumem com um termo. Em vez de falar como é o vinho, se ele é leve, encorpado, etc., use um termo que eu aprendi, que é vinho de clima frio, vinho de clima quente. O que quer se dizer com isso? Alguns aromas e sabores se desenvolvem de uma forma em um clima mais quente e em um clima mais frio. Quando eu falo vinho de clima frio, eu estou falando de vinhos que preservam uma acidez fixa mais alta e preservam características sensoriais mais firmes, mais cítricas. Alguns erroneamente associam à mineralidade, mas não vem do solo isso. Então a gente pega aqui os vinhos da Alemanha, da Alsácia, é mineral. Na verdade não é mineral, isso é acidez tartárica que deixa ele bem firme na boca. Às vezes eu percebo essas colocações, não é por maldade que as pessoas falam o mineral, mas o mineral desses vinhos de regiões frias é do frio, não é de compostos que vêm do solo. E em compensação, em contrapartida, vinhos brancos de clima quente costumam ter aquele aroma muito intenso de fruta madura, então menos acidez, um outro perfil mais maduro na boca. Melhor ou pior gosto pessoal. Aqui em São Paulo, nossa realidade, nós vamos ter muito forte o Sauvignon Blanc de clima frio. Nós temos a maior parte dos vinhedos de Sauvignon Blanc em torno de 900 metros de altura e eles costumam ter perfis aromáticos que lembram clima frio. Isso é bem curioso. O que eu quero dizer com isso? Lembra aroma de arruda, lembra aroma de folha de tomate. Então são características aromáticas de vinho Sauvignon Blanc de clima frio. Em compensação, vocês compram o Sauvignon Blanc aqui do Chile, do Vale Central. Provavelmente vai ter um aroma de maracujá muito intenso. Já é um perfil aromático de Sauvignon Blanc de clima quente. Então aqui uma relação. Vinhos de clima frio, vinhos de clima quente, está bem generalizado, aqui do Wine Folly.
inclusive eles não colocaram o Brasil aqui, mas só para ter essa percepção de características de vinho de clima frio e clima quente. Outro exemplo clássico é a Itália. Sicília são aromas muito maduros, de fruta muito madura. Chega até a lembrar, aqui a região também do Primitivo, aqui na Puglia, aromas que lembram até compota, tão madura a fruta. Já a gente chega aqui no Piemonte, no Vêneto, Lombardia, já muda a característica aromática, puxando mais para uma fruta menos madura. Vinho branco, meus professores diziam lá há 15 anos atrás, 50% é uva e 50% é enólogo. Então, o peso de vocês na qualidade do vinho branco é muito mais determinante do que na qualidade do vinho tinto. Ou seja, às vezes o cara faz um vinho tinto excelente e muito da qualidade desse vinho foi a uva, não foi o enólogo. No branco, não. No branco, o enólogo é determinante na qualidade do vinho. Ele pode muitas vezes pegar uma uva não tão legal e fazer um vinho bem legal. Um exemplo prático nosso, a gente fez aquela aula de vinho rosé e fizemos um vinho branco rosé bem bacana, eu achei, com uma uva de 14, 15 brix. Dificilmente vocês fariam um vinho bacana, tinto, com uma uva de 14, 15 brix. Então a gente consegue fazer algo bem bacana com uma uva não tão legal no vinho branco. No vinho tinto precisa de uva bacana. Aspectos que envolvem essa decisão do enólogo, cabe a vocês definirem extração do mosto, toda a política de extração e debourbagem, fermentação alcoólica. O mosto de uva branca é muito sensível a mudar rotas aromáticas em função da levedura que vocês utilizam. Muito sensível. Tem já várias publicações que mostram isso. Vocês podem mudar o perfil aromático de forma até perceptível utilizando Saccharomyces cerevisiae de cepas diferentes. E isso vocês entram nos sites de empresas e eles deixam bem claro. Empresa que ressalta mais aroma frutado. Levedura que ressalta mais aroma floral. Vocês podem ter essa escolha de direcionar a rota de formação de aromas do vinho branco de vocês. E política de conservação. Requer uma tecnologia mais refinada, como eu comentei, para fazer um vinho branco bacana. Leiam mais refinada com mais asepsia e com sistema de frio. E por não ter os polifenóis, os taninos e antocianinas, ele é um vinho um processo mais sensível. Essa é a frase para ficar para vocês, sempre quando a gente pensar em vinho branco e processar um vinho branco e controlar os processos e evitar oxidações. As decisões de vocês e as etapas mais importantes no momento de vocês elaborarem o vinho branco ocorrem antes da fermentação alcoólica. Ou seja, a extração do mosto e o debourbagem são determinantes, ao meu ver, mais importantes do que propriamente o restante do processo. Pensando nas operações, essas que eu comentei pré-fermentativas, que são os determinantes, nós vamos envolver a política de colheita, a política de desengasse, prensagem e a limpeza prévia do mosto, ou o nosso tradicional debourbagem. Feijão com arroz para vocês. Sempre tenham a sanidade como régua definidora da colheita para vinho branco. Sempre pensando em limitar ao máximo a oxidação das reações. E sempre lembrem das ferramentas que há à disposição de vocês. Antioxidante, nós temos o ácido ascórbico, o SO2, antisséptico e antioxidase. E inertização, algo muito comum, nós não temos no IFE porque é de difícil compra em pequena quantidade, é o gelo seco. Então, vocês usarem gelo seco no tanque,
na prensa, na desengaçadeira, e libera aquela névoa de gás carbônico e ajuda a manter o ambiente inerte. Retomando algo que eu já disse, essa forma de pensar que eu estou passando para vocês é uma vinificação tradicional. Quando forem elaborar um vinho branco laranja, um vinho branco de ânfora, é outra política, é outro estilo de vinho que não tinha mercado no Brasil, mas está passando a ter. É outra forma de elaborar o vinho, onde se quer um pouco mais de oxidação, porém é um outro estilo de produto, com um público mais restrito do que esse processo onde se preserva mais o vinho da oxidação. De novo eu falo, existe o que a gente gosta, existe o que o mercado gosta. A gente sempre procura pensar, o enólogo, as empresas, é um meio termo entre o que eu acredito e o que é vendável, para poder seu negócio ser sustentável. Mas a gente tem que entender que sempre o mercado exerce pressão nas empresas. E a gente vê as qualidades dos vinhos, os rótulos, os tipos da uva, sempre se modificando. O nosso fluxograma que a gente vai procurar abordar nessa sequência de vídeos, que é a ótica do controle enológico sobre os processos, vamos passar da recepção, desengace, esmagamento, maceração pelicular, esgotamento, que é o líquido que escorre antes da prensagem, prensagem, a deborbagem, fermentação alcoólica, malelática e já o acondicionamento do vinho branco em um tanque. Sempre lembre da variedade de vinhos brancos. A diversidade dos vinhos brancos está colocada em 3 categorias. Nós vamos ter os vinhos brancos da categoria dos aromáticos, aonde são vinhos brancos onde a sua característica de aroma está diretamente relacionada à uva, ou seja, o cheiro da uva, o cheiro do vinho. Em vinhos de americana, todos os sofrantes são aromáticos. Isabel, Bordeaux, Niágara, a gente sente o cheiro da uva, é o cheiro do vinho. Na questão de vitis vinífera, como eu citei antes, nós temos a nossa Sauvignon Blanc com uma variedade fina, mais relevante em vinho branco aromático. Fora ela, nós vamos ter as nossas moscatéis e outras relevantes Gewürztraminer, Traminer, que é onde a sua característica de aroma vem da polpa e da casca, e não dos processos fermentativos e pós-fermentativos. A base está na uva. Os vinhos brancos não aromáticos é a maior parte do bolo. Tem como variedade mãe a Chardonnay. É a uva branca mais popular no mundo. Ela está presente em mais de 45 países em uma área superior de 200 hectares. Então, seguramente a rainha é a uva branca mais cultivada e mais popular no mundo, da categoria dos brancos não aromáticos. O que quer dizer isso? Não quer dizer que não tem aroma. Quer dizer que o aroma desse vinho não está relacionado ao aroma da fruta Chardonnay. Está muito mais relacionado aos fenômenos que ocorrem durante a fermentação alcoólica e pós-fermentativa. Claro que durante a fermentação alcoólica serão os compostos da uva que vão se transformados e dar a composição aromática. Porém, não é o aroma da uva que será o aroma do vinho. E nós temos aqui as categorias dos brancos, que com passagem por carvalho. São tipos de vinhos brancos muito popularizados pelos Estados Unidos. É o tipo de vinho branco que tem mais aceitação lá. E no Brasil, se nós pararmos para pensar um pouquinho, os vinhos brancos mais caros das vinícolas brasileiras sempre são com passagem com barril de carvalho, como se fosse um atestado de patamar superior. Então essa é a percepção de mercado dele. Como eu falei, não é o meu estilo favorito, com passagem por carvalho, porém no mercado é o estilo de vinho branco mais valorizado aqui no Brasil. Características comuns, a gente sempre vai ter uma acidez sensivelmente mais alta do que em um vinho tinto. Aqui nós temos a acidez expressa em ácido tartárico.
seria mais em torno de 70 a 120 gramas por litro. Nós temos no vinho tinto geralmente em torno de 60 a 100, 60 a 90 mEq. No branco a gente pode encontrar brancos até 120 mEq de acidez, especialmente vinhos brancos de regiões mais frias. E aqui no caso do tinto, a gente sempre vai ter o automático fazer malolático. Só não se faz malolático em vinho tinto em casos muito específicos. No vinho branco isso já é bem mais relativo. Se a ideia é preservar a citricidade, preservar uma característica de aromas mais frescos, se opta por não fazer malolático. Se a ideia é fazer um vinho branco onde esses aromas inicialmente não são desejados, que é aroma de vinho mais maduro, se faz malolático. E a outra questão que a empresa pensa de fazer no malolática é a segurança desse produto. O que eu quero dizer com isso? Se eu não fiz malolática, eu tenho um ácido málico. Potencialmente, eu tenho um substrato para a bactéria lática. Ou seja, ele pode fazer malolática na garrafa, estourar minha garrafa e acontecer um acidente. Claro que a gente tem ferramentas para minimizar isso, como filtração esterilizante, como SO2, como um tipo de enzima chamada lisozima, que quebra a parede celular, porém o substrato está lá, o ácido málico está lá. Então, especialmente em vinhos de volume maior, de escala maior de produção, mesmo eles sendo feitos com o propósito de serem consumidos jovens e mais frescos, se opta por fazer malolática por segurança fermentativa, por segurança do produto. Então as empresas optam por fazer, naturalmente vai diminuir a acidez com essa conversão do málico para o lático. Após o que ela vai ter que fazer é corrigir essa acidez, deixar voltar ele eventualmente ser fresco e depois engarrafar. Nesse estilo de vinho de produção em volume maior, o que é determinante é essa segurança para evitar alguma possível refermentação na garrafa. Outras características comuns, então nós temos tanto brancos de guarda como brancos jovens, a gente acaba tendo na maior parte do mercado nessa categoria, porém também existem brancos de guarda, e os brancos de guarda não estão necessariamente ligados ao barril de carvalho. Então, isso influencia também, ajuda a dar guarda para o vinho branco. Porém, os vinhos brancos de guarda mais famosos estão associados a um pH mais baixo, e a uma acidez total mais alta. Então, esse acaba sendo o principal fator determinante de vinhos brancos de longo aguardo. Exemplos mundiais são os vinhos da uva Riesling, da Alemanha. Provavelmente são os vinhos brancos mais longevos que tem devido ao seu baixo pH e à sua alta acidez total. Por último, eu comentei antes, existem alguns vinhos brancos de caráter oxidativo, de forma proposital. A gente está vendo cada vez mais os vinhos de ânfora e os vinhos laranjas. Então, o objetivo dele é ter um caráter mais objetivo, muda a questão aromática, gustativa e tem um gosto mais específico. A explicação dessas questões aromáticas que eu citei antes, quando nós falamos aromas primários, provém da própria uva, já está na uva aquele aroma, você sente o aroma da uva, é o aroma do vinho. Nós vamos ter os aromas fermentativos, que acabam sendo os determinantes para os vinhos não aromáticos, são os que são formados durante a fermentação alcoólica, e os aromas pós-fermentativos, que dependem especialmente da formação de ésteres. Éster é um tipo de aroma formado através da oxidação de um álcool e de um ácido, ou seja, vão oxidando álcools e ácidos com o passar do tempo, no tanque, no barril, na garrafa, e vão sendo sintetizados novos compostos de aroma. São os nossos aromas pós-fermentativos ou terciários. Uma análise físico-química aqui de um vinho branco, de um estudo no Rio Grande do Sul, da cultivar Chardonnay com características gerais, de como é um Chardonnay aqui brasileiro, de forma bem geral. Teor alcoólico de 11,8 a 12, aqui a acidez total em mEq de 70 a 75, a acidez volátil de 6,5 a 7,6, lembrando que o máximo é 20,
E lembrando que um vinho branco sempre é legal inferior a 10. pH de 13,3 a 13,46. Extrato seco. Extrato seco é a massa do vinho retirando a água e o teor alcoólico. Açúcares redutores são açúcares fermentescíveis que não foram fermentados. Só para não confundir. Quando a gente fala açúcar redutor, a gente está falando em glicose e frutose. Tá? Então, quando vocês forem pedir análise de açúcar, a pessoa vai perguntar para vocês lá no laboratório: você quer açúcares totais ou você quer açúcares redutores? Açúcares totais, ela vai mensurar os fermentescíveis e não fermentescíveis. Os hexoses, pentoses, os não fermentescíveis. E quando vocês pedirem açúcares redutores, vai ser ali a nossa glicose e a nossa frutose. Esse acaba sendo o paraenólogo mais importante. Ele vai ter a ideia se a fermentação acabou ou não. Então essa concentração aqui foi o que a levedura não conseguiu degradar. Outra análise importante é que a cor, no caso aqui a cor amarela, 420, aqui uma padrão de leitura de cor. E o glicerol. O glicerol é um álcool formado na fermentação alcoólica. Geralmente a curva metabólica que favorece a sua formação está associada a fermentar a temperaturas menores, 8,8 a 10,8. Quanto mais glicerol, maior a sensação de untuosidade no vinho. Ele fica mais gordo, mais macio. Aqui a questão do SO2 total. Tem um valor baixo que a gente tem no Brasil, em Chardonnay. Não passa de 100 mg por litro. Lembrando que a nossa legislação brasileira permite 300. Só que isso a gente está, na maior parte das empresas responsáveis e seguras, esse valor aqui não passa de 100. Então a gente tem uma política, de forma geral, responsável no uso do SO2. Aqui um outro exemplo de variedade, porém com a Riesling Itálico. Só para notar que algumas características de uvas são naturalmente mais concentradas ou menos concentradas. Eu destaquei aqui dois, que é o teor alcoólico. Então, naturalmente, o Riesling tem menos teor alcoólico do que a Chardonnay, tem menos potencial de Brix e menos extrato seco. Então, menos concentração, menos encorpado o vinho. Existem algumas uvas brancas que dão mais Brix que outras, ou seja, são mais aceleradas na maturação tecnológica. E um dos motivos da Sauvignon Blanc estar em destaque aqui em São Paulo e Minas é que é uma uva branca que tem muito vigor, ou seja, ela aguenta os dois ciclos, tanto o vegetativo quanto o produtivo, e é uma uva branca que carrega, que dá Brix com muita facilidade, diferente de outras variedades brancas. Ela dá Brix mais fácil do que a Chardonnay, ou seja, é mais fácil maturar um Sauvignon Blanc do que um Chardonnay. Porém, são aromas e sabores completamente diferentes.